Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Amém. Cumprimento a todos com a graça e paz. Amém. Amém. Mais uma noite que o Senhor nos preparou, mais uma noite que o Senhor nos presenteou para juntos, mais uma vez, estar louvando e agradecendo por Ele todas as coisas. Amém? Então, nós vamos entregar a Ele nessa noite o nosso melhor, entregar a Ele tudo que temos e tudo que somos. Vamos nos dedicar ao Senhor nessa noite, amém? Porque o nosso Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor, amém? E como o irmão estava falando aqui, é maravilhoso estar diante da presença do Senhor, é maravilhoso estar prostrados diante do Senhor, é maravilhoso estar na casa do Senhor, é maravilhoso, é um privilégio servir ao Senhor, amém? E o Senhor, Ele se agrada quando nós nos entregamos a Ele, de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Ele se agrada quando nós nos entregamos a Ele, de tudo que temos, tudo que somos. O Senhor, Ele se agrada, o Senhor, Ele se alegra, quando nós entregamos a Ele verdadeiramente, amém? Porque o Senhor, Ele quer nos abençoar, o Senhor, Ele quer nos sarar, o Senhor, Ele quer tirar todas as feridas que nos incomodam, o Senhor, Ele quer tirar tudo aquilo que não agrada a Ele, o Senhor, Ele quer tirar do nosso coração, Ele quer nos libertar, Ele quer nos transformar, Ele quer trazer o Espírito dele sobre as nossas vidas, o Espírito de paz, o Espírito de amor, o Espírito de caridade, o Espírito de bondade, o Espírito que ama aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor. Amém? Aleluia. Nós viemos aqui aos teus pés essa noite, Senhor. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso. Aleluia.
Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, santo, santo é teu nome, Pai. Que em teus braços, Pai, possa ser o nosso descanso, possa ser o nosso refúgio, Pai. Oh, aleluia, santo, santo é teu nome, Pai. Aleluia, santo, santo é teu nome. Oh, aleluia, que possamos descansar nos braços do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Pai. Aleluia. Santo, santo é teu nome. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, santo, santo é teu nome, Pai. Que os braços do Senhor venham a ser o nosso descanso. Que nenhum outro braço nesse mundo venha a ser o seu descanso. E sim, os braços do Senhor. E sim, a palavra do Senhor venha a ser o seu descanso. Porque o mundo não tem nada melhor para nos dar. O mundo não tem nada melhor para nos oferecer. Mas o Senhor, Ele tem. O Senhor, Ele tem os braços dele. O Senhor, Ele tem o ouvido dele que está atento, que está aberto para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu choro, para ouvir a sua súplica, para ouvir o que você tem para falar para aquele que não vai te ajudar. Os ouvidos do Senhor estarão abertos para te ajudar, para te alcançar, para te encorajar, para te dar vitória, para trazer a cura sobre a tua vida, para te tirar deste mundo que não te pertence. O Senhor, Ele traz o refúgio, o Senhor, Ele traz o conforto, o Senhor, Ele traz a alegria sobre as nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém? As palmas, louve ao Senhor nesta noite. Amém? Irmãos, entenda bem o louvor. E em teus braços é o meu descanso. Vem cá, Lulu. Vem cá. É isso aqui, irmãos. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É andando em Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram naquela fornalha e foram lançados lá dentro, irmão, tinha alguém já esperando. Vou mandar. Mas tá na dificuldade, tá na luta, tá na fornalha. Vou mandar. Porque em meus braços é o teu descanso. Que se você passar pela prova aqui, ó, é o meu descanso. É o Senhor que tem cuidado da gente, irmãos. É a gente debaixo das asas, irmão, do Altíssimo, irmão. Como disse o Senhor, Jerusalém, Jerusalém. Ô Israel de Deus, como eu desejei ajuntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos, ou os seus pintainhos. Jerusalém que mata os seus profetas. Eu imagino que Deus sempre quer nos ajuntar, irmão. Deus sempre quer nos pôr debaixo das asas dele, irmão. E vai tomar um pintinho de uma galinha, meu irmão. Ela bota as asinhas de lado, irmão, e quer vir para cima. Deus tem ciúme de mim e de você, irmãos. Deus lutou naquela cruz para nos ter. Lutou. Então, muitas vezes nós pensamos que estamos passando as lutas que estamos vivendo sozinho, irmão. Você nunca está sozinho. Nunca. Nunca. Deus sempre está te olhando, irmão. Sempre está te olhando, irmão. Dependente de onde você estiver, da luta que você esteja vendo, Deus sempre está te olhando, porque mostra a palavra que Deus, Ele olha em várias situações. Ele olha para uma prostituta, dos espias. Deus olha para uma prostituta. Não, mas Deus é santo. Deus não vai se envolver com esse tipo de pessoa. Deus olhou para Raabe, irmão, e guardou aquela família dela, por causa da atitude dela. Então mostra que Deus está sempre nos olhando, irmão, dependendo do local, de onde nós estamos. Deus sempre está nos olhando, irmão. Sempre está nos olhando. E é nos braços deles que eu me sinto seguro, irmão. Dependendo da luta que nós estamos passando, nos braços dele estamos seguros. É debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que eu e você, nós vamos encontrar descanso para nossas lutas. Amém? Diaconisa Lília, com a oportunidade de trazer o devocional. Glória a Deus. Paz, igreja. Amém.
Vamos ler a palavra devocional dessa noite. Glória a Deus. Essa noite vamos continuar nessa ligação, falando do cuidado de Deus sobre nossas vidas. Ler 1 Pedro, quem está com a sua Bíblia puder acompanhar. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém? No tempo devido. Versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, passam pelos mesmos sofrimentos. Amém? Essa palavra, essa epístola do apóstolo Pedro é muito clara, muito clara. O apóstolo Pedro diz aqui: lancem sobre ele as vossas ansiedades, para que no tempo oportuno, para que no tempo certo, o Senhor ele vai te exaltar, o Senhor vai providenciar. Então, quando o apóstolo Pedro fala isso, eu acredito que a igreja passava por algum tipo de aflição, passava por algum tipo de ansiedade, não sei, mas pode ser que sim. Então, o apóstolo Pedro deu essa orientação para a igreja. Fala, fiquem firmes, o Senhor está cuidando de tudo. E daí ele fala, não é só vocês que passam por esses tipos de tribulação, por esses tipos de dificuldade. Os nossos irmãos em todo o mundo passam pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades e até maiores, viu, irmãos? E até maiores. Tem irmãos nossos na Ásia, tem irmãos nossos na África, em todo lugar do mundo que passa por situações muito assim que a gente olhando, fala, meu Deus, eu tô no luxo, né? Nossos irmãos passando por tal coisa e a gente reclamando, tendo tudo em casa. Às vezes a gente fala, Senhor, tô com vontade de comer um docinho, tô com vontade de comer isso. A gente não tem naquele momento, mas a gente sabe que vai ter um momento que a gente vai ter condição de comprar aquela tal coisa. Já os nossos irmãos em outros lugares, eles sentem vontade de comer o básico e não tem. Então, assim, eu falo questão de alimento, porque é o que mais, né, aflige, ainda mais quando a gente tem filho e tudo mais. Geralmente, eu sou a fita da minha casa, igual você falou no CPO. Ele é a bispa, ele é o acelerado, a bispa é aquela que freia. Lá em casa, o Adson me freia e eu sou acelerado. Então, vamos fazer isso. Calma, amor. Tudo dá pra ver, né, gente? O Adson é assim, ó, a paz sem pessoa, tá sempre sorrindo. Às vezes dá uma coisa de pegar e falar, acorda. É porque ele é totalmente centrado, não abala, irmãos. Às vezes, dificuldade financeira, ele fala, amor, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, a gente vai fazer assim, assado. E realmente fica tudo bem. Fica com mais raiva ainda. Com mais raiva ainda, porque tá certo. Então, a gente tem esse equilíbrio. Então, quando eu falo sobre ansiedade, a lata do leite das meninas, que ela toma aquele ninho, de 1 a 3 anos. 60 conto cada lata. Ai, Jesus. Passa essa fase, Senhor. E aí, quando tá passando da metade, ainda tem uma boa vontade, já começa a sofrer. Ai, meu Deus, o leite das meninas vai acabando. Ai, Senhor Jesus, aí ele fala, amor, tem um monte ainda, calma. Deus vai prover, não vai faltar. Quando menos espera, tem 2, 3 latas já provém. Então, Deus não deixa faltar. É nossa ansiedade que nos trava. A nossa ansiedade nos trava de viver milagres. O Senhor sempre tem um milagre. É um milagre que eu estava vendo uma pastora ministrar. Eu gosto muito, muito mesmo, durante
enquanto eu estou fazendo as minhas tarefas em casa, de ficar ouvindo uma ministração, de ouvir um louvor. Muito melhor do que deixar a TV ligada, vendo aquelas notícias que a TV só para sangrar, né? Que é só notícia ruim, só notícia ruim. Não, Senhor, está arrependido. Vamos colocar uma palavra para edificar minha casa, edificar meu coração, minha alma. E aí uma pastora ministrando, falando que Deus, todos os dias, tem para nós um milagre. Todos os dias, irmãos. Não tem um dia que Deus nos acorde que Ele não tenha um milagre. Aí ela falou, só o fato de acordar já é o primeiro milagre. Aí ela falou assim, vamos contabilizar os milagres de cada dia? Porque a gente acordar é o primeiro milagre. A gente compara com alguém que está dentro de um hospital, que está chorando ali o luto de um familiar, que um filho está morrendo, que a mãe ou o pai, enfim, está morrendo. Então, acordar é o primeiro milagre. Você vai tomar um café com o que você quer, com o que você tem no seu celeiro, olha, já é o segundo milagre. Então, se a gente mudar a nossa perspectiva de olhar, a nossa perspectiva, a gente vai ver que a gente vive muita coisa boa. A gente vive muita coisa boa. A gente vive muito milagre. Muito milagre mesmo, igreja. E assim, é sobre isso o que eu quero deixar frisar aqui. Mudar a nossa perspectiva de olhar. Fala, nossa, mas só tem isso para comer? Não, Senhor, muito obrigada por ter isso para comer. Ah, igual esses dias nosso carro estava com problema. Na onde mesmo, tio? Nas velas, molho de óleo, enfim. Se eu fosse me preocupar com isso, meu Deus, ai, poxa, isso, aquilo, agora esse carro está dando problema, mas o carro só dá problema porque eu tenho um carro. Então, tá entendendo, irmãos? Só dá problema no carro quem tem carro. Então, olha a bênção, olha a bênção. Tantos e tantos anos a gente pediu um carro do Senhor, falou, Senhor, nos ajuda, nos dá um carro por conta das nossas filhas, são muito pequenas, a gente estava gastando muito com Uber, muito mesmo, para levar para a escola, voltar para a escola, e precisava, às vezes, de consulta médica, e era assim, um transtorno, e o Senhor nos deu um carro, e por que a gente vai reclamar agora, né? Então o Senhor falou, gente, decide, ou gosta do carro, ou não gosta do carro. Então é uma bênção, igreja. Vamos mudar a perspectiva do nosso olhar e começar a agradecer por tudo, tudo. Todo mundo aqui, eu estou vendo, está todo mundo bem vestido, está todo mundo quentinho. Então olha que milagre, o milagre da vestimenta, todo mundo está muito bem vestido, está quentinho. Então, olha o milagre, a provisão, mais uma vez. A gente vai ter uma casa para voltar. Quando sair desse culto acabar, nós vamos ter nossos lares. Então, agradeça. Vamos mudar a nossa visão. A visão de agradecer. Quem agradece, recebe mais. Quando a gente murmura, as portas espirituais se fecham, gente. As portas espirituais se fecham. Fala, murmuração trava as nossas bênçãos, atrasa as nossas bênçãos, trava a nossa vida espiritual e abre brecha para que Satanás manipule a nossa mente. A gente fala, mas só tem Satanás, tá vendo? O que adianta servir um Deus como esse? Você quer comer isso? Então, quando a gente murmura, abre abas gigantes em todas as áreas. Abre brecha para o migrador, o gafanhoto que está na nossa casa, abre brecha para Satanás querer manipular a nossa mente. Então, não dê esse poder para o inferno. Não vamos dar esse poder para o inferno. Nós somos crentes em Jesus Cristo, nós somos crentes que o Senhor é o Senhor soberano em nossas vidas, em todas as áreas. Em todas as áreas, Ele é soberano sobre todas as coisas. E Satanás não vai fazer morada em nosso coração através da murmuração. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oportunidade, igreja. Deus continue abençoando. Deus continue abençoando a diaconisa Lídia. Irmãos, culto é isso, irmão. Culto é um chacoalhão às vezes, sabia?
A gente vem aqui para entregar e tal, às vezes quer receber alguma coisinha de Deus. Aí nós vai vendo essas coisas e vai vindo um chacoalhão, irmãos. E você não vê os caras carro velho, rapaz, pá, e carro velho, e pá, e dá trabalho. Eu preciso ter um carro velho, irmão. Ela falando, lembrei de uma moça que eu assisto, e ela fala pra você, gratidão. Aí ela chega assim, às vezes ela filma a pia dela, irmão. Tem louça, irmão, na pia dela, é dessa altura de louça. Um bocado de panela, prato que não acaba mais. Aí ela, vou lavar a louça com uma gratidão. Por quê? Se tem louça suja, porque teve comida para comer. Agora eu lavo louça com uma gratidão, irmão. Ó. Já lavo louça com uma gratidão, falo, Senhor, é verdade, Senhor. Porque teve comida aqui nessa casa, Senhor. Se tem uma louça suja na sua pia, reclama não. Chega lá e fala, eita Deus. Olha pra louça e fala, eita Deus. Obrigado, Senhor. Tava tudo cheio de comida isso aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu tive que comer. Quero chamar a nossa intercessora Silvana. Ela vai estar orando para algo específico essa noite, irmãos. Algo específico. Por quê, irmãos? Quando Jó, ele ora pelos amigos, Deus muda o cativeiro de Jó. Então quando nós oramos por pessoas, o Senhor muda o nosso cativeiro. E essa família, elas têm enfrentado muita luta, irmãos. Eu acompanho algumas coisas e vejo que essa família tem enfrentado algumas lutas. Então o que a gente vai fazer? A gente vamos orar, irmão, por pessoas específicas. Vamos orar por orar, sabe? Perder um tempo com o Senhor. Nós temos pessoas que precisam das nossas orações. Nós temos a Paula, a Nicole, a Raquel. Sim, amém. Temos a Brenda. Temos o Luiz. Temos o Leno. São pessoas que precisam das nossas orações. Temos as filhas da Ilma, que precisam das nossas orações. Entendendo? Temos ali o presbítero José, que tem também as dificuldades dele, as lutas dele, irmão. Que só ele, Deus sabe ali com seus filhos. Você está entendendo? Lutando. Então nós vamos orar por isso, irmão. Não vamos pedir nada que seja específico para nós. Para nós que estamos aqui. Por quê? Porque louvado seja Deus, nós chegamos até aqui dentro. Nós conseguimos adentrar aqui nesse lugar. Eles não conseguiram. Eles não chegaram aqui. Então nós vamos orar por eles. Para que um dia o Senhor possa conceder esse privilégio de eles poderem adentrar, irmão, na presença do Senhor. Para que aquilo que esteja travando a vida deles, irmão, seja desfeito, irmão. Porque o mal não quer que eles adentrem esse lugar. O mal não quer que eles sejam bênção, irmão. Nós vamos orar por isso. Nossa intercessora Silvana. Amém? Amém? Deus está aqui. Amém, meu Deus. O Senhor já nos começa a tratar desde que nós adentramos a porta para dentro. O Senhor já enche o irmão, presbítero Rodrigo, para nos tratar naquilo que nós precisamos ser tratados. E a gente só tem que louvar o Senhor, porque Ele é aquele que nos sonda e é aquele que conhece as nossas necessidades. E como o presbítero bem falou aqui, nós chegamos aqui com as nossas trincaduras, com as nossas causas, com os nossos motivos. E muitas das vezes a gente fala, Senhor, somente mais um dia. Vou chegar aqui, ouvir a Tua palavra, ouvir os louvores vão edificar a minha vida, mas vou voltar para casa e os problemas continuam da mesma forma, Senhor. Até quando? Mas o Senhor é aquele que eu estava lendo ali uma passagem onde a irmã acabou de ler. O texto é bem assim, bem estampado. O Senhor, Ele escolhe e Ele chama.
E muitas das vezes o Senhor nos entregar tudo que nós buscamos, tudo que nós almejamos, o que nós estaríamos fazendo aqui? Não tinha porquê, não havia necessidade, porque está todo mundo de bonitinho, está todo mundo congregando, está todo mundo na igreja, tem os outros cultos, as outras igrejas, e todo mundo está ali fazendo o seu devido trabalhar, que é buscar esse Deus. E eu creio que todos nós estamos aqui por uma causa. Minha causa se chama Ana Paula, se chama Reinaldo, se chama Júlia, se chama Nicole, se chama eu mesmo, porque eu estou necessitada, eu estou carente. A graça da irmã Glória é o Leno no momento. O presbítero Rodrigo é o genro, é outras causas. O irmão José também tem várias outras causas. Minha mãe tem as causas dela, o Wilma tem as filhas dela. Cada um de nós aqui tem um motivo, tem um porquê de nós estarmos aqui. Porque se o Senhor nos concedesse da forma que a gente já vem buscando, não havia mais necessidade, a gente já não estaria mais largando lá os nossos lares, as nossas cobertas, para estar aqui. E a cada dia que nós viemos e prostramos os nossos joelhos, é como a bispa bem fala ali, estamos firmando raízes. Estamos forçando as nossas vergaduras para baixo da terra, para quando vier a ventania, o vento mal, a gente está enraizado naquele que é o sustento da nossa força, naquele que sustenta a nossa família. Papai amado, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante do seu altar, meu Pai. E aqui, Senhor, o teu filho já ministrou, Senhor, a razão de nós estarmos aqui, buscando a tua presença, meu Pai. Está aqui o irmão José, Senhor, clamando pela família dele, Senhor, pela família distante, pelos que estão longe. Papai querido, cada filho teu que está aqui nessa noite, meu Deus, tem uma causa específica, meu Deus, e tu conheces cada uma delas. Nós sabemos, meu Pai, que no seu tempo, Pai, na sua hora, o milagre vai chegar. E aquilo que está parecendo difícil aos nossos olhos, meu Pai, o Senhor já está passando por essa causa e trazendo eles para estar juntamente conosco. E aí nós vamos falar aquilo que Josué falou ali: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, Papai querido, nós pedimos sabedoria, Pai, para saber pedir a Ti como convém e também esperar o seu tempo e a sua hora, porque ela é perfeita, meu Pai. Não deixe que as acusações do inimigo venham colocar na nossa mente que não está valendo a pena, porque está. Porque o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que vai de encontro às nossas necessidades. Por isso estamos aqui, meu Pai. Nós não temos recursos debaixo das nossas cobertas. Ali é somente o calor que nós precisamos para aquecer o frio, mas a força que nos alimenta, o calor que nos sustenta, Senhor, vem do Senhor, como o Senhor demonstrou aqui, quando o presbítero abraçou a Heloísa. E é debaixo dos teus braços, Senhor, que nós estamos seguros. É debaixo dos teus braços, das suas asas e da nossa família também estão vivas, meu Deus. Porque o inimigo, ele não perde tempo. A tua palavra também diz, meu Pai, que ele vive como um leão, caçando que ele possa tragar. E por isso, Senhor, nós estamos aqui crentes, dependentes do Senhor, que é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem livra do laço do passarinheiro, da praga, das pestes, da assolação que ocorre ao meio-dia, que assola de noite, meu Pai. E muitos dos nossos familiares estão indo de encontro à morte, só ainda no terceira sepultura, porque as tuas mãos estão estendidas e os teus braços não se cansam de trabalhar em favor daqueles que nós apresentamos no teu altar, apresentamos no teu livro, Senhor, nos pedidos da oração todas as manhãs, as tardes nas nossas casas, Senhor. Nós não nos cansamos, meu Pai, porque só em Ti a palavra de vida eterna. Por isso os nossos familiares estão bem guardados, mesmo eles brilhando os caminhos contrários àquilo que o Senhor tem determinado para eles, meu Pai. Somos um povo que cremos no Deus que promete. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque muito breve eles vão estar aqui cantando e que só o Senhor é Deus, e que nós somos aqueles que o Senhor levantou para estar fazendo o papel de intercessores, porque é o Senhor quem vai adiante, guiando o caminho deles, para que eles vão e voltem e sejam alcançados pela sua misericórdia, Pai. Nós te louvamos, meu Pai, e te pedimos
Deus mais uma vez. Nos ensina a orar como convém, crendo na vitória, porque o Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que muda decreto, meu Pai. E nós decretamos a Tua palavra na vida dos nossos, Senhor, para honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Digno é maravilhoso ao Senhor, irmãos. Vamos estar chamando nosso presbítero José. E por responsabilidade dessa noite, está me trazendo a mensagem aquilo da parte do Senhor. Amém? Nosso ouvido está atento, nosso coração preparado como uma terra boa, para que essa semente caia por 30, 60, 100 vezes mais. Presbítero José, por favor. Quero chamar também a missionária Glória, vai estar orando pelo presbítero José. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Graças a paz, igreja. Glória a Deus. Pai, aqui está o teu filho. Usa com poder e autoridade, Senhor. O Senhor já falou conosco grandemente, mas fala o que nós precisamos ouvir. Pai, que venha direto do teu trono, Senhor, para essa igreja. E que a palavra chegue, meu Deus, em alto e bom som, em toda a vizinhança, Senhor. Usa teu filho, meu Deus, como canal de bênção nessa noite. Em nome de Jesus, eu repreendo toda distração, todo esquecimento, Senhor. E nós podemos guardar a palavra que foi dita nessa noite. Pai, em nossos corações. Assim, meu Deus, abençoa teu filho com toda a sorte de bênçãos e tem toda a liberdade do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus. Glória a Deus, aleluia. Ai, ai. Graças a paz, igreja. Graças a paz. Amém. Eu trouxe a minha Bíblia hoje, estava com saudade dela, gostei da bichinha, eu amo muito ela. Porque eu toquei ela por isso aqui. Só que isso aqui, ele pode ser alterado a qualquer momento. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Ouça-me. Escute. Há um decreto que eles estão articulando para a religião ser uma religião única. Você sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Candomblé, macumba, espírita, feitiçaria, evangélico, é um só. É isso que eles estão querendo fazer. Já tem uma inteligência artificial descrevendo a Bíblia e tirando tudo aquilo que não agrada a eles. Então isso aqui, o que vai ser escrito lá é o que vai aparecer aqui. Só que o que está nessa aqui não vai poder apagar. Aleluia, Deus. Você que tem sua Bíblia velhinha, guarde ela, porque ela vai fazer foto. Quando você abrir o aplicativo, que você for lá na sua Bíblia, você vai falar, nossa, não é? Está errado isso aqui. Está errado. Então valorize isso aqui. Porque isso aqui a qualquer momento pode mudar. E você não vai entender nada. A qualquer momento isso pode mudar. Existe uma pessoa, eu ouvi uma pessoa falar hoje, ela falou assim, que Lúcifer não era filho de Jesus, não trabalhava no céu. Lúcifer, ele veio para mudar o evangelho, para tirar as pessoas que estão aprisionadas no evangelho. Aí eu pergunto para você anda lendo a Bíblia? Bem-aventurado aqueles que lê e que pratica as palavras que aqui está escrita, porque o tempo está próximo.
aquele que lê e guarda. Por isso que lá fora, eles rasgam um pedaço da Bíblia, guardam o versículo para poder ministrar, escondido. E a Bíblia diz: guarde o seu tesouro para que ele seja roubado. Ou seja, a ferrugem não vai comer, a traça não vai comer, mas o tesouro é aqui, ó, a palavra do Senhor, tem que estar guardada. Entenda isso. O tempo está próximo, nós estamos brincando, para cima e para baixo. Não estão levando a obra a sério, a verdade é essa, presbítero. Eu vejo o ministério aí pulando, salteando, rodopiando. Mas é engraçado que eu não ouvi uma palavra de Deus nesse ministério. Uma palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Isaías, capítulo de número 38. Vamos falar um pouco sobre oração? Amém. Vocês têm orado? A oração tem trazido resultado para a tua vida? Ela tem edificado a oração? Tem resposta de Deus para a tua vida? Nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequiel muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías novamente, dizendo: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi as tuas oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Amém? Alguém já leu sobre Ezequias? Alguém sabe sobre a história de Ezequias? Restaurou o culto, trouxe os levitas, o sacerdote. Vale lembrar que nós também ficamos enfermos. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tenha um bom ânimo. Não é porque você está servindo o Senhor que você não vai passar por privacidade, não. Você vai passar por dificuldade. Por isso que Mateus ele descreve dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Louvado seja Deus. Agora eu vejo Ezequias numa situação não bem confortável. Alguns estudiosos dizem que é câncer, outros dizem que é problema estomacal, mas ele estava sofrendo. E agora veio o decreto para ele de morte. Já pensou a pessoa chegar em você e dar um decreto para você de morte ou de desgraça na sua vida? Qual a sua reação servindo a Deus? Talvez chegue alguém e diga: a sua família está destruída. Talvez você chegou aqui hoje já decretando você mesmo: a minha família parece que não tem mais jeito. Deus! A minha vida não tem mais jeito. Mas o Salmo 121 ele diz: elevo meus olhos para o monte. Eu quero saber para onde você está olhando nessa noite. Para onde você está olhando nesta noite? Ezequias ele recebeu um decreto de morte. Quando eu vejo esse decreto de morte chegando no ouvido de Ezequias,
Eu lembro logo de Jeremias dizendo: clama a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o que foi que Ezequias fez? Clamou ao Senhor. Ele não olhou para a palavra de maldição que muitos jogam na nossa cara, na nossa vida, na nossa família. Ele olhou para a parede, virou o rosto e falou: Senhor, só faz isso quem tem intimidade com Deus, quem tem intimidade com Deus. Só faz isso quem busca Deus. Só pode revelar alguma coisa quem busca o Altíssimo. Tem um corinho da harpa que diz assim: queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar na vida e na dor, queres ser alegre como bom lutador, guarda o contato com teu Salvador. O contato, ele faz a diferença. E Ezequias, ele tinha um contato. Agora ele olha, ele vira para a parede, ele não aceitou aquela situação. Ele pensou, falou: peraí, eu não vou aceitar essa palavra de maldição sobre a minha vida. Eu não aceito isso. Senhor, lembra-te. Lembrando que para você revogar alguma coisa de Deus, cobrar alguma coisa de Deus, você tem que estar diante de Deus reto também. Não é de qualquer maneira que você vai cobrar de Deus. Está com a vida toda torta, mas Deus, eu preciso disso. A minha filha está assim, e tua vida, como é que está? Para você cobrar diante do Altíssimo. Eu quero lembrar para você que a oração ainda continua fazendo muito efeito. A oração, ela muda cativeiro, a oração, ela muda a situação, a oração, ela transforma, a oração, ela liberta. Só que eu e você estamos acreditando nisso, temos fé suficiente para orar. Porque os crentes de hoje estão orando 5 minutos, 10 minutos, quer que Deus responde. Não querem fazer mais calinho no joelho. Não querem criar bolha mais no dedinho do pé. Quanto tempo você não ora intensamente? Quanto tempo você já não acorda de madrugada? Tem pessoa que fala: eu acordo de madrugada todo dia, eu oro, não tem coragem de ir nem no banheiro, irmão. E fala que ora. Deus está cutucando ele: vai, levanta, levanta. Vai no banheiro e orar, mas nem no banheiro ele levanta para ir orar. Lembra, Senhor, que eu dei diante de ti e fiz o que era reto aos teus olhos. Agora chega boas novas para ele. Agora chega a boa notícia. Eu quero dizer que vai chegar a boa notícia na sua vida nessa noite. Você não vai ficar mais desse jeito, dessa situação que você está. Tem boas novas do Senhor para você nessa noite. Quando a Bíblia diz que o centurião falou para Jesus: Senhor, diz só uma palavra e meu servo será curado. Só uma palavra de oração muda tudo na sua vida. Uma palavra de oração. E Ezequias orou. E a resposta veio. Isaías, ele mal saiu do palácio. Deus falou: volta e fala para ele que eu acrescentarei 15 anos sobre a vida dele. Agora você imagina, o profeta que profetizou a morte, agora ele tem que profetizar a vida. Aleluia. Difícil isso, né? Que confusão é esse? Contraditório é esse? Só que a minha Bíblia diz que para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Imagina Isaías chegando para falar o que ele desfazer o que ele fez, mas foi ordem do Altíssimo, ele tem que obedecer. Ezequias, assim diz o Senhor. Imagina ele coçando a cabeça e pensando, né? E Ezequias o que é assim? Assim diz o Senhor: eis que acrescentarei 15 anos sobre a tua vida, e te livrarei do rei da Síria. Olha a promessa que ele dá. Olha a promessa que o Senhor faz. Tem pessoas sendo curadas aqui. Não sei se você está enfermo, mas Deus vai estar curando.
O meu Deus é Deus de perto e Deus de longe. Até o de longe Ele está curando nesse momento. Porque a palavra, ela invade multidões. Essa palavra, ela não está em vão aqui nesta noite. Ela está entrando com cura, está entrando com libertação. Só que para mim pôr a casa em ordem, tem gente que tem casa, mas a casa não está em ordem. A casa, para estar em ordem, eu tenho que ter uma casa, cadeira, mesa, uma caminha, geladeira, a casa está em ordem. Tem gente que só tem a cama para dormir, mas não tem a casa. Será que a nossa casa está em ordem? Será que a nossa casa, eu posso dizer, a minha casa está em ordem? O profeta foi até o rei falar isso. E a Bíblia diz, ela é bem clara, Amós 3,7. Deus não fará coisa alguma antes de revelar seu segredo aos servos e profetas. Antes de acontecer alguma coisa na tua vida, na minha vida, Deus vai lá e envia. Se você vai acreditar, é problema seu. Mas que Ele vai fazer isso, Ele vai. Vai ver o profeta primeiro. Certo dia, a minha família estava passando um vento, mano. Mas pensa no vento. Sabe aquela família que estava comendo sal com farinha? Vento. Vento mesmo. Eu sei o que é passar por vento e por prova. E mesmo assim a gente estava lá, servindo uma marmitinha. Com o apóstolo, debaixo do viaduto. Aí saiu um mendigo lá de dentro, olhou para minha esposa e falou assim, ó. Assim diz o Senhor. Deus ainda ousa desviar. Esse vento vai cessar hoje. Você sabe o que é isso? Você servindo a Deus e o desviado chegar para você e falar, o vento vai cessar hoje, e o vento cessou naquele momento, irmão. Deus poderoso. Deus usa o improvável para tornar improvável. Deus ele confunde as coisas. Quando eu acho que eu sou o cara, eu não sou ninguém. Mas Ele sabe o que faz. Ele sabe da necessidade de cada um aqui nessa noite. Ele sabe do meu problema, do seu problema, do seu problema, do seu problema. Cada um na ponta dos dedos dele. Agora o problema é, você tem orado, você tem se dedicado à oração, que é a nossa arma. A rainha britânica, ela falou assim, eu temo um povo de joelho, mas não temo um exército. Você sabe o que é isso? Não é crente, vai ter mais fé do que a gente. Não adianta eu vir aqui só para ser mais um, ou eu vou vir aqui para agradar o presbítero Rodrigo, sendo que eu não tenho nada a oferecer de Deus. Como nós estamos clamando o Senhor? Pense com você aí mesmo. Por que as coisas estão dando errado na sua casa? A sua oração tem sido sincera diante de Deus? Porque para mim querer que uma pessoa conserte, eu tenho que me consertar primeiro. Para mim ver uma pessoa liberta, eu tenho que me libertar primeiro. Para mim decretar uma palavra de cura para uma pessoa, eu tenho que estar curado primeiro. Curado espiritualmente, curado interiormente. Mas tem situação que você está só o caco. Nem vaso é mais, é caco. E Deus manda você entregar para um e para outro, para um e para outro, mas sua vida está quebrada. Mas aí já é a ordenança do céu. Você não pode mudar a ordenança. Quantas vezes o apóstolo estava lá pregando, e ele contando, e a situação dele ruim. Às vezes nós estamos sorrindo aqui, louvando, benzendo. Só Deus sabe a tua vida, como é que você está. A sua família. Mas é necessário chegar um profeta e dizer assim, diz o Senhor. Mas lembre-se,
A gente tem que trazer a existência. Nós não acreditamos mais na existência. Você está aqui. Você está orando pela sua família que está na sua casa. Você crê que vai ser liberto? Você crê que vai ser curado? Você crê que a situação vai mudar? Porque o Senhor, quando estava conversando com... Olha só, que interessante. Deus estava conversando com Jeremias lá em cima, chamando ele para descer para a olaria, só que Deus já estava trabalhando em rodas, fazendo trabalho. Você entende o que é isso? Quando nós estamos pedindo, o Senhor já está trabalhando. Ele não depende de mim, de você, da minha situação para agir. É como eu ministrei outro dia. É nós trabalhando, nós se movimentando e Deus trabalhando ao nosso favor. Não somos nem merecedor. Mas Ele está operando, Ele está libertando, Ele está curando. Só que nós não percebemos isso. Nós somos igual o servo de Eliseu, cercado de exército. E o servo já levanta de manhã, imagina ele se levanta de manhã, tomar um café. Senhor, nós somos cercados de exército, nós vamos morrer. Eliseu só olhou para ele e falou: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E quando abriu, caiu as escamas do olho, cercado de anjos e cavaleiros do céu, pelejando. Por isso que a Bíblia diz: essa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Você está entendendo isso? Você tem deixado Deus pelejar na sua peleja? Eu estava com uma enfermidade nos pés, na junta e tudo. Eu acho que o Rodrigo até orou por mim outro dia. Irmão, eu descia do carro assim, ó. Parecia que estava pisando em pedra, rasgando a perna. Os dedos inchados. Mas tudo é seta do inferno, a gente não pode aceitar. Senhor, eu não aceito isso. Mas como Deus deixou o médico na terra, nós temos que correr atrás do médico. Não podemos ser ignorantes também. Um remedinho só resolveu. Só que toda vez que eu vou no médico, primeiro eu consulto papai. Senhor, não coloque qualquer médico na minha frente, Senhor. Coloque um que tem resultado. Eu não seja mais um paciente dele. A minha neta, ontem, ela foi arrancar o dente, a Valentina, e o dente dela estava inflamado. Geralmente, quando a gente vai no dentista, pelo menos eu, né? Não sei se a dentista achava que era menininho demais. Senhor José, se estiver doendo, você faz assim com o dedinho. Vou dar um toque. A minha neta foi arrancar o dente inflamado. A médica, a dentista, por sua experiência, ela devia falar: amorzinho, se estiver doendo, você balança o dedinho, a mãozinha, para tia ver que está doendo. Mas o dente inflamado, uma menina de 9 anos, ela tentando arrancar o dente da... A minha filha, para. Se ela está chorando, gritando, como é que você vai arrancar? O ideal é passar anti-inflamatório para desinflamar, para depois ele ir lá e arrancar. O profissional ele vai agir dessa maneira. Você já imaginou uma criança, a sua filha está arrancando o dente, ela está vendo que está inflamada, mas a dentista está tentando arrancar. Não pode. O cara da menina está desse tamanho. Vamos falar até em processar a pediatria, tem que processar para ela aprender, não fazer com outros. Porque quanto mais a gente deixa, a situação fica pior. É detalhe, é uma criança. E interessante. E para te mostrar um sinal, eu vou retroceder o relógio de Acais 10 graus. Sabe o que é isso? Voltar tudo como sinal. Retrocedeu o sol tudo. Voltou para trás. Na vida dele. O problema é que nós não acreditamos mais que Deus faz o que ele fazia antes. Mas o mesmo Deus que estava naquela época é esse Deus, ele é imutável. O Deus que tirou Moisés do Egito, passou o Mar Vermelho, é o que está aqui hoje. O Deus que entrou com Sadraque, Mesaque e Abednego é o que está aqui hoje, nessa noite. Se a Bíblia diz, presta bem atenção, acho que vocês, nós não estamos nem na Bíblia direito.
Onde estiver um ou dois reunidos, meu nome estarei presente. Você crê que ele está presente aqui nessa noite? Não, você crê mesmo, seja sincero. Porque enquanto nós estamos conversando aqui sobre a Bíblia, sobre a palavra, que ele é a palavra está passando por aqui nessa noite, e nós estamos apercebidos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e o que você está ouvindo hoje? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é com a faca de 2 gumes. Às vezes a pessoa ela está ministrando a palavra, às vezes é uma palavra dura, só que a pessoa pensa que é para ela que está embaixo. Não, primeiro ela rebate no ministro que está ministrando a palavra, para depois ir para a igreja. E como alimentar a igreja sendo que eu não estou alimentado também? Para você alimentar a igreja, tem que estar alimentado também da palavra, baseado na palavra. E muitos estão morrendo dentro da igreja, espiritualmente, porque não estão lendo mais a palavra. Outro dia, eu falei para a irmã do Ministério de Louvor, a Michele, falei para o Igor e para o Christopher. Christopher, nós estamos acostumados com esse painel. Você imaginou um dia que der pane na internet? Ou não precisa faltar força, só dar pane na internet. Como que ia ficar a situação? Irmão José, meio complicado. 2 vezes a internet caiu lá. Aí a pessoa, ela não vem preparada, ela só fala com o lugar que estava, só que o ideal é você ter que estar preparado, que se acontecer um mistério grande, você vai passar por uma frustração, vai ficar até triste, mas não é culpa sua. Se você não leu, não é culpa sua, não é verdade? É culpa de Deus. Examinar a Escritura. Então, aí eu chego lá, coloca em 2 Samuel, capítulo 3, só que eu estou vasculhando a Bíblia, eu não procurei ainda, estou procurando ainda. E por que eu estou procurando ainda? Porque eu não me preparei. E caiu, por 2 vezes caiu. Aí a pessoa fica procurando, não acha. Aí de repente, voltou. Aí foi um alívio para a pessoa. Não que eu diga que é errado, não é errado. Só que você, quando for, você vai preparado. Porque como aconteceu com eles, pode acontecer comigo também. Nós não estamos muito em nada. Mas Deus nessa noite, Ele veio trazer cura para mim e para a tua vida. Cura espiritual. Que nós estamos precisando muito. O principal, eu canto de falar, se você estiver bem espiritual, tudo vai bem na sua vida. Se a sua vida espiritual estiver bem, tudo vai bem. Você sabe o que é isso? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras demais coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa se preocupar com as demais coisas. Se preocupe em buscar Deus primeiro. Sabe o que é isso, buscar Deus primeiro? Ezequias, ele não estava preocupado com a enfermidade, mas ele já se preocupou em o que falar para Deus. E ele tinha a resposta certa para Deus, o argumento certo para o Senhor. Se você não tiver o argumento certo para o rei, não tem como o rei agir. A rainha Esther, ela tinha o argumento certo, na hora certa. E você tem o argumento certo na ocasião certa? E Ezequias foi acrescentado 15 anos sobre a vida dele. O problema foi depois da bênção, né? Depois da bênção que é o problema. A gente se deixa levar. Por isso que eu costumo dizer, o apóstolo mesmo diz, e é notório, isso é real, quando Deus abençoa, abre uma porta grande para a gente esquece da igreja, esquece do Senhor Jesus. Não quer ir mais para a igreja, está cansado, não tem mais espaço, Sabe que
Sai, Senhor, não tem mais espaço para o Senhor. Tem espaço para tudo, menos para Deus. Só que na hora que o calo aperta, a notícia ruim vem, aí que lembra do Senhor. A Bíblia é bem clara, meu irmão. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que possa salvar. Salvou Ezequias. E os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ele ouviu a oração de Ezequias. Clama a mim, eu respondi-te. Deus é lindo, não é lindo? Maravilhoso. Deus, ele não deixa sobra de variações para nós ficar com dúvida. Às vezes nós estamos numa situação tão grande, um desespero tão grande. Tem coisa que é igual a diaconisa Lila falou aqui. Irmão, sabe quando você fica no meio desesperado na sua casa, quando falta alguma coisa mesmo? E mulher já sabe, a minha esposa, eu sempre falo, calma, nega, Deus tem um resultado. Deus tem uma resposta, calma. Ah, você só fala em orar. Tem que orar, meu amor, calma. A resposta vem do céu, não vem do homem, não. Calma aí. E minha esposa é bem calminha, nossa, é amor de gente. Só anda com o fuzil do lado. Ela é bem calma. Aí olhando para ela, a situação, sabe quando o caldeirão tá fervendo, mesmo, já tá meio agitada? Aí vem a resposta de Deus. Aí aquela pressão, a temperatura baixa. Aí volta o equilíbrio tudinho. A bonança começa a tomar conta do lado, da família, de tudo. Porque, irmão, se um tiver agitado, perde o controle de tudo. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. Ter equilíbrio próprio, ter domínio e principalmente amor. A Bíblia diz que sem amor não adianta eu ajudar a irmã, ajudar o irmão, salvar fulano, salvar ciclano, se eu não tiver amor. Dar esmola, tudo no dinheiro que eu tenho, se eu não tiver amor. Mas entenda, se eu e você não tiver equilíbrio na nossa família, a casa cai, irmão. Se você for olhar para os problemas que tem na família, e você, em vez de você equilibrar a família, você perder o nível, é igual o nível. Se eu colocar um prumo no aparelho dela, colocar um prumo torto, a casa vai ficar assim. Então tem que colocar tudo no prumo. Amós capítulo 7, o Senhor fala assim: eis que eu vejo a mão, o Senhor vê Amós em cima do muro sentado, e ele começa a dialogar com Amós. Ele fala: eis que eu colocarei um prumo no meio do meu povo, Israel nunca mais passarei por ela. Você sabe o que é isso? O Senhor falar para a pessoa dizer: Israel nunca mais passarei por ela? Colocar um prumo. Se coloca um prumo é por quê? Ei, presbítero, se coloca um prumo num lugar porque está o quê? Torto, né? Tem que arrumar. E às vezes o Senhor tem que colocar um prumo na nossa vida para a gente entrar no prumo, na linha certa. Mas entenda, quando alguém da sua casa estiver apavorado, não se apavore com ele. Porque se você apavorar, irmão, perde o controle. Já viu um carro desgovernado? Não tem como segurar. Não tem como segurar. Eu falo porque outro dia eu fui descer da minha casa, bem quase desse dia ali, e o freio do meu carro acabou. Esse nome desesperado. E pisava, nada do freio pisar. E lá embaixo tem uma valete, e a curva lá, o pessoal já está rasgando. Mas Deus é bom o tempo todo. Deus não deixou acontecer nada. Você vê o cuidado de Deus com a nossa vida? O cuidado de Deus com a nossa família? E eu e você estamos dando crédito para eles, para as pequenas coisas. É nas pequenas coisas que faz diferença. Ezequias, ele não aceitou aquela palavra. Mesmo assim, eu e você, não pode aceitar para alguém falar assim: tua família não presta, larga de mão, deixa para lá. Não. Deus tem resposta. Deus tem a solução para a minha família. Não aceite. Não aceite. Senão vocês vão fazer igual o profeta subiu lá no monte e disse:
Deus mandou abençoar e não amaldiçoar. Então que a palavra de Deus caia sobre a sua vida, palavra de bênção e não de maldição. Que a sua família venha a ser transformada, mudada, e que você não venha aceitar essa situação. E que haja mudança na minha e na tua vida, amém? E a palma ao nome do Senhor Jesus. Por essa palavra, Deus. Deus possa continuar abençoando o presbítero José, Deus. Eu falo que palavra maravilhosa, Deus. Eu escutei essa palavra várias vezes. Mas hoje Deus revelou na revelação. Porque a oração trouxe dias, faz a passinha de fio e passa. Cura. Aí vem a oração. Aí, e vou te livrar dos seus inimigos. Liberação dos seus inimigos, cura e dias de vida. A oração sem altar, sem microfone, sem pessoas, oração virado para a parede. A oração em secreto move o coração de Deus. Deus abençoe, irmão. A gente consegue compreender o que Deus salva na nossa vida através da palavra, irmão. Da palavra. A gente sempre pensa que acrescentou 15 anos, acrescentou 15 anos, acrescentou 15 anos. Mas o que é 15? Não? Que é 15 anos doente? 15 anos com a perna machucada. O que é 15 anos? Eu estou enfermo. Não. Deus, quando Ele começa a fazer, irmão, Ele termina. É a bênção completa. Eu vou acrescentar os 15 anos. E outra coisa, faz a pastilha de figo e passa. Vai ficar sarado. Ó, e o camarada vai estar apontando lá? Esquece. Vou tirar a vitória. Deus vai dar o que pedimos ou pensamos. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Me imaginei na minha casa,